Capítulo 72. O rei, o velho, subia a ladeira com passos arrastados, o corpo já curvado pela idade, sustentando-se no braço firme do filho. Tinha 91 anos. Cada respiração era um esforço, mas ainda lembrava, com a clareza de um artesão, dos dias em que aquela estrada começara a ser feita. Devemos seguir o padrão das estradas romanas, murmurava em pensamento, como se ditasse instruções a fantasmas que só ele ainda via. Primeiro a vala para os cavalos, depois as pedras maiores, as menores, o cascalho, a areia, e por fim as pedras talhadas, encaixadas como ossos de um corpo. Assim a água escoa, assim o caminho dura séculos. Manutenção constante, e ela sobreviverá às gerações. A estrada o conduzia agora até o cemitério dos construtores. Ali dormiam aqueles cujos nomes ainda queimavam, como brasas em sua memória: Kazuya, Daiki, Taka, Menandro, companheiros de outrora, colunas de um tempo em que a espada decidia o destino dos povos. No centro do campo sagrado, erguia-se um mausoléu, não apenas uma tumba, mas uma pequena capela de pedra e vidro, moldada com reverência. As portas de madeira maciça tinham incrustações de bronze. No interior, mosaicos de cores filtravam a luz do sol, projetando clarões vermelhos, azuis e dourados sobre uma única sepultura. Na entrada, soldados esculpidos em pedra-sabão, eternamente imóveis, mantinham lanças e escudos erguidos, inclinando a cabeça em saudação silenciosa. Ao lado da tumba, querubins tocavam harpas e flautas, guardiões de paz para o sono daquele que descansava. O filho parou diante da porta, abriu-a com respeito, e disse em voz baixa: "Vou esperar aqui fora." O velho entrou sozinho. O eco da bengala contra o piso ressoava como batida fúnebre, acompanhado da respiração ofegante. Diante do túmulo, seus joelhos cederam, as mãos cobriram o rosto, e dele brotou um choro antigo, profundo. "Ó meu amor, como pode caber tanta falta dentro de um só peito?" Soluçou. "Meu corpo inteiro dói, mas não é da idade, é do vazio. Já faz um ano desde que você partiu, e ainda assim cada manhã é como se eu sangrasse de novo. A missão está cumprida, porque ainda não me permitem partir? Estou tão cansado." O silêncio da capela o envolveu. Apenas a memória respondia. "Queria que visse nosso bisneto Lúcio", murmurou, a voz entrecortada. "Afrânio se enche de vida quando está com ele. Clórias o educou bem, muito bem. É altivo, inteligente. Estuda as escrituras de Ésua como se fosse o próprio profeta." Dei às palavras de Ésua um tom mais doce, mais terno, como ele sonhava. Agora transmitem paz. Respirou fundo, antes de prosseguir. "E Gwen, a netinha de Yoruert, herdou a medicina da avó, mas vai além. Tem mãos de artista. Seus desenhos do corpo humano atravessarão os séculos, disso não duvido. Sofremos tanto, mas finalmente erguemos um mundo onde eles podem viver em paz." O velho apoiou a testa na pedra fria. "Logo estarei contigo, e de onde estivermos, veremos este novo mundo que Deus nos deu." Nesse momento, passos apressados ecoaram no lado de fora. Um homem aproximou-se de Clórias, que aguardava a entrada. "Há algo na praia que precisa ver." Clórias entrou, tocou o ombro do pai com cuidado. "Pai, precisamos ir." Cesto enxugou as lágrimas, respirou fundo, apoiando-se no filho, e, com esforço, levantou-se. Desceram a ladeira pela estrada de pedra, o cocheiro conduzindo com cautela. O veículo avançava firme até que a areia da praia tornou impossível seguir. Desembarcaram, e no meio do caminho Yoruert surgiu, acompanhado de alguns soldados, juntando-se à escolta. Adiante, onde a multidão se concentrava, pescadores e curiosos cercavam os restos de uma embarcação destroçada. Soldados ajudavam a recolher pedaços de madeira e cordas encharcadas, arrastadas pela maré. O cheiro de sal e de morte impregnava o ar. Yoruert estreitou os olhos. "Heinz não aparece aqui há uns 2 anos. Será essa a explicação?" Cesto parou, fitando os destroços. A voz lhe falhou. "Essa não me parece uma embarcação de Heinz." Parece. Não terminou a frase. Um grupo de homens aproximava-se, carregando o corpo de um náufrago. Estava encharcado, a pele arroxeada, os cabelos grudados ao rosto. No braço direito, visível como ferro em brasa, uma marca gravada na carne. S.P. Q. Rua. As letras romanas golpearam Cesto como lâmina. De súbito, um turbilhão de lembranças o arrastou. A guerra civil, a prisão, a fuga de Mucro.
o rio Tagus tingido de sangue, a dominação da vila, a desesperada evasão em Portugalense, todas as sombras de Roma, de uma só vez. A cabeça girou, o corpo fraquejou, Sesto tombou. Pai, bradou Clórias, amparando-o antes que caísse sobre a areia. Levem-no para casa, depressa. Os soldados obedeceram. Clórias permaneceu, a expressão dura como pedra. Virou-se aos homens reunidos. Recolham tudo o que encontrarem, cada pedaço, cada sinal. Façam registro dos corpos. Precisamos saber quem são, por que vieram e o que causou esse naufrágio. Respirou fundo, a mão ainda trêmula. Se houver sobreviventes, tragam até mim. Deitado em sua cama, Sesto respirava com dificuldade. O quarto estava cheio de cuidado e silêncio. Brida, Serem, Fiedoa e Tyrell cercavam, ajeitando-lhe os lençóis, refrescando-lhe a testa, como se ainda fosse possível adiar o inevitável. Clórias e Oruerte caminhavam em círculos ao redor, inquietos, enquanto Bartarrotepe, Nefrete e Clazuan permaneciam próximos à porta, sem ousar se aproximar mais, receosos de perturbar o momento. A voz de Sesto, embora fraca, ainda carregava a autoridade. Preciso que me deixem, apenas Oruerte e Clórias aqui. Tenho de falar com eles. Precisa descansar, Sesto disse Taua, com os olhos marejados. O velho sorriu com ternura cansada. Estou prestes a iniciar a jornada do descanso eterno, minha filha. Haverá tempo de sobra para isso. Agora, somente meus filhos. As mulheres hesitaram, mas obedeceram. O quarto se esvaziou. Ficaram apenas os dois herdeiros ao lado do leito. Sesto ergueu os olhos nublados e perguntou com esforço. E então, é o que eu suspeitava? E Oruerte baixou a cabeça. É sim, senhor. Deus do céu, murmurou Sesto. Mesmo aqui, ainda devemos nos preocupar. Clórias tentou conter o peso da situação. Não, pai, não há motivo. Foi apenas uma embarcação perdida. Como nós estivemos, naufragou, não voltarão a aparecer, eu garanto. Sesto respirou fundo e, com a pouca força que lhe restava, replicou com dureza: não seja ingênuo, filho. Não existe lugar neste mundo onde a sombra de Roma não alcance. Tossiu, pigarreou, o peito arfando. Após recuperar o fôlego, prosseguiu com voz grave: prestem atenção, vocês dois. Eu não verei outro sol nascer. Daqui por diante, tudo será com vocês. Devem proteger este novo mundo. Devem proteger o nosso povo. Devem proteger a nossa fé. Confio que o farão. Entendido? Não, papai, você ainda vai. Tentou Oruerte, aflito. Entendido. Cortou Sesto, a voz mais firme do que parecia possível. Clórias inclinou-se, segurando a mão do pai. Sim, entendemos. Prometam, agora. Prometemos, pai, responderam os dois, quase em uníssono. Um alívio breve passou pelo rosto do ancião. Então, com a voz embargada de emoção, ele completou: dito isso, tragam-me meus netos e bisnetos. Quero estar ao lado deles quando chegar a hora de partir. Naquela noite, ninguém dormiu naquela pequena cidade. Cozuão encontrou-se com Sal à sombra de uma figueira, longe dos olhares atentos. Você trouxe o que lhe pedi? Perguntou em voz baixa. Sal apenas assentiu. Logo uniram-se a Tsurugi, e os três trabalharam noite adentro, preparando o que seria necessário para a manhã seguinte, quando todos estariam reunidos na praia. Enquanto isso, no leito, Sesto repousava cercado pelos seus bisnetos, com a inocência da infância. Disputavam sua atenção contando as travessuras do dia. E ele sorria, cansado, mas cheio de ternura. Seus netos e filhos permaneciam ao redor, acariciando seus cabelos, segurando-lhe a mão, mantendo viva a chama da presença até que, lentamente, seus olhos se fecharam. As crianças adormeceram primeiro, enroscadas ao redor do bisavô como pequenos guardiões. Os adultos então baixaram o tom, conversando em sussurros. Clórias, ajoelhado, orava ao pé da cama, enquanto Oruerte não desviava o olhar do rosto paterno. Taua, com a serenidade de quem sabia, pousou a mão sobre o rosto de Sesto e disse suavemente: ele se foi. Não houve gritos, nem desespero. Poucas lágrimas foram derramadas, e mesmo essas, em silêncio. Clórias ergueu-se, a voz firme apesar do tremor na garganta. Não há o que lamentar.
um homem quase secular, que viveu tudo o que viveu, que venceu, que fundou, que construiu casas, fortalezas, vidas e sonhos, que libertou e salvou, que se sacrificou, hoje parte em paz, dormindo entre aqueles que criou e amou, rodeado por aqueles que o amam, um homem que amou intensamente e fez do bem o seu dever. Não devemos chorar. Ergueu os olhos para o teto, como se falasse além do mundo visível. Vá em paz, meu pai. Diga à nossa mãe que estamos bem. Naquela manhã, ninguém bateu a porta para ver Cesto, causou estranheza, mas a tensão que pairava no ar não deixava espaço para devaneios, conforme as próprias orientações deixadas por ele. O corpo foi preparado tal como o de Ezra e levado ao forte, onde o profeta repousava. De lá, seguiria em carruagem até o cemitério dos fundadores, para descansar ao lado de sua amada Énora. Desde o nascer do sol, o caixão permanecia exposto, permitindo as despedidas. Porém, apenas a família o velava de perto, junto a alguns auxiliares e guardas. Iohuert e Clórias, vigilantes, observavam o entorno com desconfiança, tentando compreender o silêncio incomum da vila. Logo chegaram os líderes potiguaras e tabajaras, acompanhados de guerreiros. Cumprimentaram a família com reverência e se uniram ao círculo discreto de vigília. Foi então que se ouviu, distante, o som de passos cadenciados. Um bumbo ressoava grave, marcando o compasso de uma marcha firme e resoluta. O rumor cresceu até que 50 homens armados e uniformizados atravessaram a entrada em 2 fileiras. A multidão que os seguia parou. Os 50 avançaram até o centro e formaram um retângulo em volta do corpo. A mão esquerda repousava sobre a espada, a direita, sobre o ombro esquerdo, de modo que os escudos erguidos cobriam os corpos do quadril até o queixo, como muralhas humanas. Do meio daquela formação, Cozuon se destacou, de porte ereto, a mão direita pousada às costas e, na esquerda, um rolo de pergaminho. Aproximou-se do caixão, inclinou-se, beijou a testa fria de Cesto e, erguendo-se novamente, desenrolou os escritos. Sua voz ecoou grave e clara. No Forte Ezra, na vila de Cesto, em Recife, diante de nosso Criador, de seu profeta e do seu primeiro aluno. A guarda da cidadela e do Forte Ezra declara, segundo os preceitos da nossa fé, que tendo sido Ezra o fundador e orientador, e tendo sido seu primeiro aluno Cesto Lúcio Afrânio, que nos guiou em segurança até a terra prometida, será Ezra lembrado como profeta, e Cesto Lúcio Afrânio será lembrado como nosso líder e rei, por decisão desta guarda e deste povo. Declaramos Cesto Lúcio Afrânio nosso Rei eterno e guia da nossa religião. No instante em que as palavras findaram, todos curvaram-se em reverência. Após os ritos iniciais, Sal aproximou-se de Cozuon trazendo em mãos uma caixa verde, adornada com finos detalhes em ouro. Ao abri-la, revelou-se uma almofada de veludo vermelho, sobre a qual repousava um cetro e uma coroa. Com reverência, Sal retirou as insígnias e as depositou sobre as mãos cruzadas de Cesto, que agora jazia com a dignidade de um rei. Sal deu um passo atrás, em silêncio. Então, Cozuon voltou a erguer o pergaminho, e sua voz ecoou pelo recinto. No 18º dia do 2º mês do ano 16 após a subida do profeta, declaro publicamente o falecimento de nosso rei, sendo dever da guarda e do povo garantir a sucessão. Digo como porta-voz de ambos, subiu ao céu nosso rei, e seja eterno o seu reinado através de sua descendência. Um silêncio pesado caiu sobre todos. O som do vento litorâneo era a única vida que parecia existir no ar. Então, como um só corpo, todos os olhares se voltaram lentamente para Clórias. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.